A cor azul te lembra o quê? No mundo de Anelisa Assunção, todas as palavras têm uma cor e é da relação sensível entre a cor azul e o sal que nasce o novo disco da cantora. O sal, assim como seu novo projeto, é a teia que une todas as coisas, um elemento que não funciona de forma isolada. A Anelis nos conta então como foi criar um novo disco no qual cada faixa é coproduzida por uma mulher diferente. Para mim, a palavra sal é uma palavra azul. E aí isso é uma coisa do meu imaginário, porque as palavras, todas as palavras têm cores, para mim. E quando eu desisti do azul, da palavra, mas não do azul, eu fiquei tentando encontrar que palavra poderia dar esse significado, esse sentido para mim, né? Porque eu acho que só para mim sal é azul. Mas acho que não, na verdade. Acho que faz muito sentido para muita gente. Talvez a correlação com o mar. Mas que palavra pudesse dar esse significado, porque eu não queria abandonar a ideia do azul. Mas também não era para ser mar. Não é a dimensão oceânica, na verdade, o disco. Eu acho que o sal ele realmente condensa muito mais por ser um elemento. Aí eu comecei a pesquisar o sal e prestar atenção, né, no que significa sal para a gente, para a humanidade, para os animais, na natureza, dentro do nosso organismo. O tempo todo a gente está se relacionando com isso. A gente né, nós somos seres salinos e observando mesmo, né, como um punhado é um monte. Uma pitada é um monte de sal, são muitos grãos para trazer sabor, para corrigir o sabor. Eu gosto quando os cozinheiros, os chefes falam, aí você acerta o sal ao seu gosto. Então, como ele está em lugares do imaginário das pessoas muito fáceis de acessar. E trazia para mim esse lugar de ser uma palavra tão pequena e simples, com essa complexidade que, na verdade, não é nem uma complexidade, é uma teia, é uma rede, é algo que não funciona isolado. Não existe o sal singular, né? É uma palavra singular que já significa uma gota de suor ou uma lágrima, é um monte de sal. Então, o disco também é assim, é uma gota com um monte de pessoas. E acho que foi a palavra que chegou que mais encaixou, assim. E ela veio rápido, veio um dia assim, cara, acho que é sal. E aí para todo mundo que eu falava, cara, é sal, nossa, sal total. E é fácil de entender, né? Quanto mais amor, mais espaço. No início o disco ia ser feito pelo Beto Vilares e o Zé Nigro, que eram parceiros já meus, o Zé de todos os meus discos, o Beto que produziu Taurina comigo, e tanto que eles estão na faixa do Vaniagra, que é a que a Larissa produz. E eu cheguei com essa ideia para eles, assim, então, eu quero fazer um disco, nós, e uma mulher coproduzindo cada faixa. E aí, legal, mas vamos entender como isso funciona e tal. E no caminhar das coisas, a gente acabou se desencontrando, eu, o Beto e o Zé, por questões da vida pandêmica mesmo, como todo mundo estava se organizando para sobreviver.
com as suas urgências. Eu precisava fazer um disco, queria muito pôr isso para fora, realizar. E aí você evita esse sentimento, mas tem uma hora do disco que a música, ela quer existir mais do que você pode controlar. E começa a virar uma coisa, tipo, você só pensa naquilo, você vai trabalhando tudo para aquilo acontecer. E eu fui convidando elas, que eram pessoas do meu cotidiano também. Eu já tinha ideia de cada uma nas faixas. Algumas eu sou muito próxima, outras menos. E aí foi rolando, e eu não tive nenhum não. Então, topa, essa é a música, quer coproduzir comigo? Tá, nunca fiz isso. Ou, como é que a gente vai fazer assim na pandemia? Vamos achar um jeito, vamos... Cada uma foi um formato, um jeito, uma em Salvador, outra no Rio, as que estavam em São Paulo, a gente conseguia encontrar com parcimônia do isolamento, fazia teste, aí ia pro estúdio. Então foi um pouco trabalhoso nesse aspecto. E aí a música vai pedindo um pouco o que ela quer que aconteça. Aí isso foi muito curioso, porque na faixa com a Lued, por exemplo, o Benta, que ela produz, ela não canta. E aí a gente chegou nas irmãs do Tuyo, né? A Lá e a Liu, porque conversando, ficamos achando que fazia sentido um vocal que fosse mais assim e tal, que a gente poderia ter resolvido eu e a Lued cantando, mas a vontade mesmo de trazer outras timbragens de outros corpos. E na música que a Cel produz, é uma parceria minha com a Thalma. E a música que a Thalma produz, ela estava em Los Angeles. E a Gabi, que grava o violão, a Gabriele Leite, que é a violonista que faz o Manadeiro, mora em Washington, a Thalma em Los Angeles, eu em São Paulo. E aí a gente foi indo numa teia que foi dando muito certo, porque a gente estava com essa super comunicação virtual rolando muito bem. A gente aprendeu a se relacionar tecnologicamente melhor com as produções. E aí, acho que né, quem conhece o meu trabalho e ouve meus outros discos, Cel e Thalma, por exemplo, estão em todos os meus discos, desde o primeiro. E aí eu já falei, bom, vai ter que ser assim, né? Até o final. O próximo disco que eu fizer, se não tiver vocês duas, alguma coisa vai estar errada. Mas porque são parcerias muito sólidas mesmo, de vida, de composição. Então foi muito natural organizar. E todas muito apaixonadas por um processo inédito, assim, a possibilidade de assinar uma produção. Eu sempre coproduzi os meus discos, ou dirigi musicalmente, e tinha um entendimento de que produção era ter um domínio técnico absoluto. E aí eu fui entendendo e convivendo com muitos homens que produzem que não têm, mas que assinam tranquilamente e não são questionados nesse lugar, como nós fomos e somos até hoje, e vamos continuar sendo por um tempão. Então tinha essa coisa assim, mas eu nunca produzi. Eu falava, cara, você fez 4 discos, claro que você produziu, você é uma produtora, você sabe o que você quer de uma faixa. E você sabe o que você quer, eu sei o que eu quero, a gente vai juntar e vamos produzir. Então eu senti que isso foi... Algumas se sentiram mais desafiadas, outras mais à vontade, como a Marcela, a Mamundi, que tem um corpo mais técnico, né? Tanto de domínio de programas quanto instrumentação. Mas também isso, estava aqui no Rio, a gente fez, né, nessa distância. E essas coisas assim, eu quero gravar no Rio. Não, eu quero gravar em São Paulo. Não, mas vamos chamar uns músicos aqui do Rio. Eu falei assim, pô, mas esse cara aqui de São Paulo é legal. E a gente misturou. E isso que foi muito legal. Não, se eu estou convidando alguém para produzir, eu preciso confiar nesse ouvido, né? A pessoa quer o melhor para a faixa. Então, tá bom, então vamos... Porque eu também sou muito apegada. Não deve ser muito fácil trabalhar comigo. Ué, e ela foi a única que falou pra mim, cara, mas você não me chamou pra produzir? Você pode deixar eu fazer? Falei, tá bom, tá certa. Eu vou me desapegar um pouquinho.
E é uma faixa que eu adoro, enfim, a faixa que mais toca do disco é o Rasta. Perdido nessa mata. Eu acho que o meu tempo é muito lento para as mudanças. E eu também aprendi a respeitar isso em mim, quando vem uma crise de, meu Deus, o mercado, preciso fazer uma coisa muito, a tendência agora é isso, mas né, se eu não me encaixo, e as músicas nascem como elas nascem em mim. Eu não posso forçar uma coisa, que eu posso, mas né, é uma hipocrisia com a minha própria obra. E foi tão difícil, é tão difícil ser um artista independente no Brasil, e eu vou construindo lentamente um lugar que tem a ver com a minha escrita, que tem a ver com o meu histórico, com a minha história de vida, com o meu destino. Então, e encontrando essas verdades em mim e aceitando essa, né, artista que eu sou, a pessoa que eu sou e o que eu tenho a contribuir. Quando eu percebo que eu também acho que o Sal, ele está muito ligado no taurino ainda, nas temáticas, uma melancolia, né, um assunto mais denso. E eu acho que, eu preciso então respeitar isso, é isso que está acontecendo agora aqui, é isso que está querendo sair. Tem alguma coisa que precisa, né, ainda. E acho que justamente por ter sido um corte tão brusco, né, a gente tinha acabado de lançar o disco, e aí foi interrompido tudo, shows, possibilidades, e logo virou velho. Um disco que tinha acabado de ser lançado, em 2 anos ele virou velho, e aí você fica num lugar que, se você não tiver uma novidade, você vai ficando fora. Eu tinha uma novidade, um disco novo que é meio parecido com o antigo, mas não era uma novidade. Olha, a Annelise agora está fazendo samba, ou a Annelise agora está... Não, posso. E eu acho que justamente isso, a música brasileira, ela é tão possível de navegar em tantos lugares, tanto poeticamente quanto musicalmente, que essa preocupação de agradar uma ideia, na verdade, né? Não é nem a massa, é uma ideia, porque acho que as pessoas ainda são muito tolhidas de conhecerem coisas. Então a gente segue numa marginal, com muita dificuldade de furar bolhas e adentrar o mercado de uma forma mais democrática mesmo. Isso não tem a ver com a massa, com o público. Tem a ver com o mecanismo de como a música, como a arte, em geral, chega nas pessoas. Então, sabendo que eu vivo num sistema assim, com 43 anos, eu preciso saber fazer algumas escolhas, né? Então, eu escolho as minhas verdades, assim, ser fiel ao que vem através do meu corpo para existir no mundo como arte. Eu até acho importante as produções que são mais superficiais, nesse sentido, a música do verão, o funk da vez, ou a dança da vez. Dali 2, 3 meses ninguém lembra de como canta, e tudo bem, acho que cumpre funções. E se todas as pessoas fizerem a mesma coisa, a gente enlouquece. É muito importante que a gente consiga realmente seguir sendo uma sociedade heterogênea, porque o Brasil é demais de profundo de linguagens, para a gente se afunilar tanto num formato importado, né, de produção, de pensamento. Então, a Mamundi, eu sempre falo isso nas entrevistas, ela sempre briga comigo, mas eu vou falar. Ela falou para mim, Annelise, como é que você coloca a palavra... Qual que é a palavra? No Rasta, como é que iconoclasta.
como é que você usa a palavra iconoclasta numa música e quer fazer sucesso? Ela falou, eu tive que procurar no dicionário. Eu falei, ótimo, massa. Aí, ó, a música já teve uma funçãozinha aí, ó, mais uma palavra que você aprendeu. E ela, porra, ninguém vai saber cantar isso. E eu não penso nisso. Não é que eu ponho uma palavra difícil, porque eu quero... eu gosto das palavras, é o som da palavra, muitas vezes. E obviamente, eu não sei fazer músicas para fazer sucesso. Então, quer dizer, essa ideia de sucesso, né? Mas acho que tá tudo muito bem sucedido, assim, de um ponto de vista, tá tudo bem. Usar iconoclasta, tá tudo certo. Então, eu cheguei através do Azul, justamente, que eu realmente tenho uma obsessão com a cor. E aí eu, através do Azul, fui chegando em artistas e cheguei na Kika Carvalho, que é uma artista plástica do Espírito Santo, que hoje vive aqui no Rio. E eu vi uma tela dela e comecei a ver várias coisas dela e vi que todos os personagens dela são azuis. E achei aquilo incrível e, com a minha cara de pau, mandei um inbox para ela no Instagram, falando, oi, tudo bem? Meu nome é Annelise, sou cantora, compositora, moro em São Paulo, vou lançar um disco. Porque realmente eu não conseguia chegar numa ideia dessa arte, de foto, enfim, uma cara linda, uma super maquiagem, enfim. Não estava conseguindo chegar num lugar assim. E o trabalho que a gente fez com Taurina, que também foi uma pintura, com os imaginários, que também foi com um artista, né, o Paulo Ito, um artista de grafite. É tão delicioso juntar linguagens, a gente poder se misturar como contemporâneos. E comecei a perceber a Kika, ver que, né, a linguagem dela, a mulher que ela é, a pesquisa que ela faz. E como a gente tinha uma intersecção tão grande, sem se conhecer, de linguagens diferentes. E aí ela me respondeu falando, porra, demais, vamos, claro, vou adorar. E começamos a conversar, não conheço a Kika pessoalmente. E aí a gente foi chegando e ela já tinha esse quadro. E ela falou que a gente ficou conversando o que eu queria que fosse para ela pintar uma coisa inédita. E eu falei, eu não faço questão que seja inédito. E tem uma tela sua que eu acho que ela quer dizer tudo. Eu vejo todas as coisas do disco nela. E quando eu mostrei para ela, ela falou, nossa, nunca ia pensar. Eu falei, tudo bem, posso usar? Claro, autorizou. E é linda, eu acho que é uma obra assim, com tanta informação, porque aquela mulher com aquele olhar, ela tá te convidando, ela tá se despedindo, ela tá nua embaixo daquele edredom, ela tá indo dormir, ela acabou de acordar. Ela certamente não tá sozinha, porque o olhar dela é muito para alguém. E a cama, e a tranquilidade, né, do gesto, as cores, tudo fazia muito sentido para mim. E aí ela, muito generosa, me cedeu a capa desse disco. É uma grande artista, Kika Carvalho. Eu tô super feliz. Aí quando a gente foi fazer o lançamento do disco, eu pedi a ela o cenário. Ela pintou, não me mostrou o que era. Embrulhou, mandamos levar do Rio para São Paulo. Quando chegou, que a gente abriu aquela coisa imensa, eu falei, meu Deus, isso é privilégio demais. Eu tenho um cenário dessa riqueza, dessa artista, no meu humilde show, é muito privilégio.
Você já conhecia o novo disco de Annelise? Qual é a sua faixa favorita? O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Este episódio foi produzido por Bárbara Luise, contou com a captação de som de Luí Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Até breve!